Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje no capítulo 59 do livro Conversando sobre Vida Plena com o tema A Eternidade Já Começou. Quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida, você tem a vida eterna. Você não vai receber a vida eterna um dia, você já a recebeu. Tudo que é verdade sobre Jesus se torna verdade sobre você. Você morre com ele, é sepultado com ele e ressuscitado com ele. Essa é uma realidade eterna que você precisa se adaptar a ela. Não dá para ter vida plena pensando que tudo que Deus nos promete vai ser só no céu. Não dá para ter a mentalidade de que quando terminar tudo aqui, eu vou usufruir da vida eterna. É algo que começa quando acontece o meu novo nascimento. Quando eu, que estava morta em meus delitos e pecados, sou resgatada para o reino da luz, para a vida pela fé em Jesus. Desde esse momento para sempre, já estou vivendo a eternidade. É impossível que me matem, ainda que matem o meu corpo. Eu me torno um ser espiritualmente vivo e eterno. Sabe por que cristãos perseguidos morrem perdoando seus algozes? Porque eles se sentem privilegiados em morrer por causa do amor que professam ter por Cristo? Porque eles entenderam como ninguém que a eternidade já começou. Eles sabem que a vida verdadeira está em Jesus e que não podem abrir mão da vida verdadeira por causa da vida passageira. Eles conseguem entender tão rapidamente o que muitos cristãos no Ocidente não entendem a vida inteira. A vida plena é a vida eterna, é viver nessa dimensão antes de entrar nela, pois ela veio até nós através de Jesus. É algo muito louco de compreender, só mesmo pela fé. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Aquilo que Deus nos deu é algo que está além do tempo cronológico. É fato consumado, ainda que não vejamos e que não sintamos. É algo mais real do que tudo aquilo que os nossos olhos podem ver. Um cristão é imortal. Ele recebeu o poder sobre a morte por causa de Cristo. Então a morte foi tragada pela vitória. Muitos cristãos estão equivocadamente adiando a sua maneira de viver eternamente para quando chegarem no céu. Mas o momento é aqui e agora. Tudo muda quando cremos que somos eternos. Não tememos o que pode fazer o homem. Não tememos os sinais da vinda de Jesus. Não ficamos apavorados com a perseguição. Tudo muda porque a nossa perspectiva da própria vida é outra completamente diferente de quem não vive a eternidade. Somos forasteiros aqui. Já não pertencemos a esse mundo. Temos valores e princípios totalmente opostos a estes. Não podemos viver nos adaptando àquilo para o qual já morremos. Já morremos para o mundo e nascemos para Deus. Viver a eternidade agora muda a maneira como avaliamos tudo que nos acontece, tudo que fazem contra nós, tudo que nos envolve em nosso dia a dia. Não temos tempo a perder com picuinhas. Conseguimos valorizar o que Deus valoriza. Conseguimos viver na provisão dele, na graça dele, na perspectiva dele sobre todas as coisas, todos os acontecimentos da nossa vida em particular e do que acontece no mundo. Não estamos mais soltos e sem propósitos. Temos um destino certo e é algo que nada e nem ninguém pode mudar. Nosso destino é a eternidade e cada dia aqui é um caminhar nela. Se todos os cristãos vivessem a eternidade aqui e agora, suas vidas teriam mais sentido. Eles seriam mais ousados, não temeriam o que pode fazer um homem, estariam mais preparados e prontos para obedecer, custe o que custar. Você já assistiu filmes em que o personagem recebe tiros, bombas e não morre? Ele sempre consegue fazer o que outros não conseguem, porque eles sabem que nada pode detê-los, que a morte não existe para eles. Assim deveríamos viver nossa vida, ousados em fazer o que uma pessoa comum jamais faria, pois ela teme a morte. Grandes missionários do passado deram a vida pelo Evangelho, porque eles entenderam que já estavam mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo. E nada que acontecesse a eles durante a missão mudaria essa verdade. Eles desapareceriam dessa dimensão aqui para viver na dimensão que nasceram de novo para viver. Um jovem queria evangelizar uma tribo indígena conhecida
por matar missionários. Ele tentou chegar até essa região, mas foi morto pelos indígenas. Parece algo sem sentido, mas talvez ele estava vivendo a eternidade aqui e não se importava em correr riscos. Talvez, como Abel, ele fale mais morto do que vivo, e um dia aquela tribo reconheça que alguém que deu a vida por eles foi morto por eles. Quem sabe a eternidade na vida daquele jovem faça uma tribo inteira se render a Cristo, que nos dá vida eterna. Viver a eternidade agora é a única forma de cumprir os propósitos divinos sem temer as circunstâncias, pois os problemas do pecado e da morte já foram resolvidos de forma definitiva e podemos obedecer sem receio, pois este mundo não pode matar quem já morreu para ele e quem é eterno. Os discípulos de Jesus passaram 3 anos sendo preparados para a ressurreição de Jesus e ainda assim não acreditaram. Ainda assim não entenderam a eternidade até verem Jesus ressurreto. E dali em diante eles começaram a viver a eternidade também, sem se importar com o que poderiam fazer com seus corpos. Tanto é que todos eles morreram como mártires, morreram por pregarem o evangelho de Jesus. Ninguém consegue cumprir cabalmente o propósito de Deus se não começa a viver a eternidade aqui. Não divida a sua vida entre aqui e no céu. A sua vida é eterna e o que será destruído será apenas o seu corpo. Mas você não é o seu corpo, você é o que está dentro do seu corpo e um dia não precisará mais dele. Um pastor contou certa vez que não faz culto fúnebre. Ele deixa essa tarefa para outros pastores, pois não consegue entender a tristeza naquele momento, se todos ali sabem que a pessoa não morreu. Ele disse que no dia que for a vez dele, tem que fazer uma festa, porque ele chegou no destino final e eterno. E não é que sua vida foi interrompida, houve apenas mudança de endereço. E o endereço para onde ele vai é infinitamente superior ao endereço onde ele estava. Por isso é motivo de gozo e não de lamento. Com a morte e ressurreição de Jesus, ele ressignificou a morte. Ela agora representa vida para todo o que crê. Então, nem a morte é morte para quem crê. A realidade da eternidade e a apropriação dela hoje precisa acontecer para que possamos viver plenamente. Vamos às perguntas para reflexão. Que visão você tem sobre a eternidade? Que mudanças você faria na sua vida se vivesse a eternidade aqui e agora? Quais as vantagens espirituais e ministeriais de viver a eternidade agora? Que prejuízos o cristão tem em achar que a vida eterna ainda é algo que vai acontecer? Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se gostou, curte, compartilha, comenta, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.